Fala galera do Castelo, fala galera do terceiro ano. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, professor Otávio Carvalho, professor de matemática, e para a gente falar um pouquinho sobre áreas de figuras planas. Tá chegando a hora do Enem, né? Tá chegando a hora da prova, tá chegando aquele momento do que vale mesmo, né? Chega de treino, eu sei que tem gente que fica ansioso para chegar logo, eu sei que tem gente que fica ansioso para não chegar logo, e isso é completamente comum, porque você dedicou muita energia a isso, né? Dedicou muito tempo, dedicou, deixou de passar alguns momentos com sua família, momentos de lazer, para estudar, para fazer esse exercício, para se preparar. Mas isso também é muito gratificante depois, quando você alcança o resultado, quando você alcança o objetivo que você queria, você vê que todo o esforço que você fez valeu a pena. Eu sempre falo que você não pode estudar para passar, você vai estudar até passar. Então, não pensa que o Enem é o fim de tudo. O Enem, na verdade, é o começo da sua vida adulta, né? Onde você vai entrar na faculdade, onde você vai oficialmente finalizar a sua vida escolar e partir para uma outra etapa da sua vida. Mas não fica muito bolado pensando que, nossa, senão se eu não passar no Enem acabou tudo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Não, tá? É um processo, e nos processos você tem percalços, você tem vitórias, você tem derrotas. O que você tem que fazer, o que está ao seu alcance, é dedicar-se o máximo com as condições que você tem. Ah, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu não tenho condição disso ou daquilo. Se você não tem condição, não tem o que você fazer. Agora, o que você pode fazer, o que você tem condição, a energia que você pode dispor para tentar buscar esse objetivo, você tem obrigação de fazer, tá? E eu queria trazer aqui hoje essa reflexão para vocês antes da gente começar com a área de figuras planas. Eu sei que é um momento também de despedida do ensino médio, né? Despedida do Castelo, dessa instituição que a gente ama de coração, porque é nossa segunda casa, literalmente. E aí nesse ano que foi um ano difícil, né? Um ano em que a gente foi obrigado a sair da nossa segunda casa, a ficar em casa com nossos pais, com nossos irmãos, né? No meu caso com esposa e filha também. A gente fica com saudade, né, dos colegas, dos professores, dos corredores da escola, das irmãs e assim por diante. Mas eu tenho certeza que também, da mesma maneira, vocês conseguiram participar desse ano nesse novo modelo. E é por isso que eu quis gravar esse aulão aqui. Quis gravar esse aulão aqui no online, porque tinha a opção de gravar a aula lá na escola, que eu também fiquei tentado em fazer, mas eu acho que para ter a representatividade, eu queria trazer uma representatividade diferente para vocês, então eu fiz nesse modelo em que vocês já passaram um ano todo. Além disso, antes de entrar propriamente na matéria, eu quero desejar boa sorte para cada um que vai fazer a prova e, mais do que isso, uma boa estratégia de prova, galera. Ganha-se muito da sua vaga, da sua nota, na estratégia com que você executa a prova, não só com os conhecimentos que você adquiriu até agora. Eu costumo dizer que são 4 coisas que podem te reprovar, né? É a falta do conhecimento, claro, faltou base de conteúdo, caiu na questão, você não sabia fazer, você errou. O controle emocional na hora da prova, você está tranquilo, você está calmo, e isso quando você faz simulados durante o ano e agora nessa reta final, faz simulado usando máscara, galera. Vai precisar de máscara, a prova vai ser de máscara, então treina de máscara agora nesse último mês para você ficar. Eu sei que confortável ninguém fica de máscara, mas para você ficar acostumado a ficar 5 horas com a máscara de frente para uma prova. Imprime o simulado que você for fazer nessa reta final agora para ser exatamente igual vai ser no dia. Porque quando você simula a situação do jeito que ela vai acontecer, você tem menos percalços lá no dia, você fica menos surpreso com as situações, né? O seu corpo vai estar mais acostumado. Então, faz isso. Então, conteúdo, falta do controle emocional,
gerenciamento de tempo, faltar tempo para você conseguir fazer a prova e falta de atenção. E eu acho que a atenção e o gerenciamento de tempo caminham muito juntos, né, na hora de fazer a prova. Então, no segundo dia, especialmente, trace uma estratégia para você fazer a prova. No aulão do Preveste eu dei existem várias estratégias, mas eu dei um mapa de uma estratégia que você pode usar. Então, na primeira 1h30 de prova, você faz o que tiver mais peso para o seu curso, natureza ou matemática. E aí você faz assim, você faz as questões mais fáceis, aquela questão que é fácil e que você resolve rápido, de bate pronto, faz ela. As outras você pula, deixa para depois. Então 1h30 você vai fazer a que tem mais peso. Se for natureza, natureza. Matemática, matemática. Terminou 1h30, o cara tirou o terceiro adesivo do quadro lá. No quadro vão ter adesivos de 30 minutos. Ele vai tirar. A hora que ele tirar o terceiro, você passa para o outro livro. Se foi natureza, vai para matemática. Se foi matemática, vai para natureza, faz o mesmo esquema. Então, depois de 3 horas, você provavelmente já vai ter feito todas as questões fáceis da prova. Aí você vai marcar o que você fez no cartão resposta ali em meia hora, 20 minutos. E depois você tem mais 1h30, 1h40 para voltar naquelas questões que você não soube. Tenta aplicar isso, acho que vai ajudar vocês. Beleza? Então, bora aqui, ó. Áreas de figuras planas, e aí assim, eu trouxe um resuminho de áreas de figuras planas aqui, com 4 figuras principais, né? 2 quadriláteros aí, né? O quadrado e o retângulo, e também o círculo e o triângulo. E desses exemplos que eu trouxe aqui, olha só, eu já botei aqui a área do círculo, πr ao quadrado, lembrando que o raio do círculo, né? É metade do diâmetro, então é a distância do centro do círculo até qualquer ponto da circunferência. Lembra que existe uma diferença entre círculo e circunferência. Círculo é a superfície, né? É tudo. E circunferência é a linha que delimita o círculo. Então isso aqui, a linha é a circunferência, o círculo é a superfície. Então se eu fosse colocar isso num exemplo aqui na vida real, eu poderia pegar o ring light que eu estou gravando aqui, ó. Olha só. É como se fosse isso. A circunferência é onde está a luz. E a área que está aqui dentro, delimitada por ela, é o círculo. Meu Deus do céu, só falta eu quebrar esse negócio aqui. Ó, aí, beleza? Além disso, a área sendo πr ao quadrado, a gente tem que o comprimento da circunferência, ou seja, a medida dessa linha que delimita é dada por 2πr, tá? Então, sendo r o raio da circunferência. O triângulo, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, e aí eu vou entrar em algumas particularidades do triângulo daqui a pouco. O triângulo é o queridinho da geometria e o triângulo é o que mais aparece no Enem em áreas de figuras planas, tá? O quadrado é lado ao quadrado e o retângulo é base vezes altura, ou seja, a medida desse lado vezes essa. A área de retângulo e triângulo é basicamente a mesma coisa. O que muda aqui é que no quadrado todos os lados são iguais. E no retângulo tem 2 pares de lados, né? E aí eu vou falar do triângulo aqui. Eu quero mostrar o retângulo para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu trouxe uma linha aqui, tá vendo? Olha essa linha aqui. Eu vou dividir esse retângulo. Quando eu divido um retângulo, o que acontece? Repara que eu divido ele em 2 triângulos. Então o retângulo, quando eu traço a diagonal dele, ou seja, uma linha que vai desse vértice aqui até esse, eu consigo encontrar 2 triângulos. E são triângulos que têm um ângulo de 90 graus, né, galera? O triângulo retângulo. Ah, Otávio, é por isso que chama triângulo retângulo? É, porque o triângulo retângulo, ele vem do retângulo, por isso que o nome dele é esse. E aí eu peguei 2 triângulos aqui, eu tenho esses 2, né? Esse aqui veio para cá, esse aqui veio para cá. Eles são iguais, né? Idênticos, e eu chamei aqui esse lado de A, esse lado de B e esse lado de C. Lembrando que esse ângulo aqui no cantinho, ó, é de 90 graus, né? E quando eu tenho triângulo retângulo, eu tenho nome para esses lados. Então, o A aqui é a minha hipotenusa. E o B e o C são os catetos. Daqui a gente tira o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, isso eu posso usar em vários exercícios que apareçam um triângulo.
Em suma, galera, apareceu o triângulo retângulo, você já vai ligar um alerta. Pum, Pitágoras. Não deu para resolver por Pitágoras, aí você abre um leque de opções. Trigonometria, semelhança de triângulo, relação métrica no triângulo retângulo, tá? Você já vai começar a pensar em outras possibilidades. Mas Pitágoras, o pitch, apareceu o triângulo retângulo, ele tem que vir na sua cabeça na hora. E aí eu coloquei esse mesmo triângulo, pessoal, em 3 sentidos diferentes. Olha só. Para que eu estou fazendo isso? Você lembra que eu falei lá em cima que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas depende... Aí você pensa, mas e se o triângulo tiver numa posição diferente? Então vamos lá, ó, presta atenção. Nessa posição aqui, a base é o C e a altura é o B. Então a área do triângulo aqui, desse triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então é B vezes C dividido... Que dividido por 2? Desculpa, dividido por 2. Então essa é a área desse triângulo. Se você observar bem, esse último triângulo aqui, ó, a base dele é B e a altura é C. Então ele ficou o contrário do primeiro, né? Mas a área dele vai ser o mesmo resultado, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então B vezes C dividido por 2 é a área desse último triângulo. E esse triângulo do meio aqui, Otávio, como que eu faço? Porque a base dele é o A. E qual é a altura? Bom, a altura desse triângulo aqui é a distância do vértice que está lá em cima até a base, formando um ângulo de 90 graus. E a altura do triângulo é sempre isso. Só que nesses outros aqui, ó, o vértice já estava perpendicular à base. Nesse último aqui também, o vértice do topo já estava perpendicular à base, que é formada pelos outros 2 vértices. Então, a distância do vértice, de um vértice, até a reta formada pelos outros 2 vértices, perpendicular, distância já é perpendicular obrigatoriamente, é a altura. Então, como que eu faço aqui? A área desse triângulo aqui, ó, é a base vezes a altura dividido por 2. E é daqui, pessoal, que a gente tira aquela relação métrica. Olha só, aqui então eu consigo provar que a relação métrica no triângulo retângulo, em todo o triângulo, vai valer. Ou seja, a hipotenusa, que é o A, multiplicado pela altura relativa a ela, que é o H, é igual ao produto dos catetos. Por quê? Porque esse triângulo aqui, que é o triângulo 1, é igual a esse triângulo 2, que é igual a esse triângulo 3. Então, o A vezes H tem que ser igual ao B vezes C, senão eu não vou ter o mesmo valor numérico. Mas eu quis mostrar para vocês como que o triângulo, apesar da área do triângulo ser base vezes altura dividido por 2, isso vai depender de como está desenhado o triângulo para você encontrar essa área. A área é a mesma, mas dependendo de como você desenha o triângulo, você pode ter que usar elementos diferentes, tá bom? Beleza. Então, olha só, aqui eu trouxe de novo o triângulo retângulo, o ângulo de 90 está lá em cima, então isso aqui é a altura dele. Então, para confirmar, né, A vezes H é igual a B vezes C. E a área desse triângulo pode ser tanto o A vezes H dividido por 2, quanto o B vezes C dividido por 2, porque a gente viu que eles são iguais. Bom, e quando o triângulo é equilátero, Otávio? Quando o triângulo é equilátero, existe uma formulazinha de que você já acha a área do triângulo equilátero direto. Otávio, eu tenho 1 milhão de fórmulas para decorar. Não, não faça isso, tá? Você realmente já tem muita fórmula para decorar. Então não é interessante você ficar armazenando na sua cabeça 1 milhão de fórmulas. O que eu sugiro que você pode fazer? Algumas que vão te dar muito tempo e que são difíceis de provar, ou seja, o entendimento para chegar àquela fórmula é difícil, você memoriza, tá? Na verdade, quando você faz muitos exercícios, aqui vai uma deixa, né? Quando você faz muitos exercícios, você acaba memorizando as principais fórmulas. Tanto é que todo mundo, e aí se tiver alguém que não sabe, faz de conta que sabe agora e na hora que terminar a aula aprende, todo mundo sabe Pitágoras. Todo mundo sabe que Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Por que todo mundo já sabe Pitágoras? Porque você já fez ela tantas vezes, mas tantas vezes, que você decorou, você aprendeu, na verdade, né? Você transformou o conhecimento da memória de curto prazo lá na memória de longo prazo. Então você sabe ele igual você sabe o nome da sua mãe. Você não esquece. Da mesma maneira, velocidade é distância por tempo lá em física. Todo mundo sabe isso. Todo mundo que estudou física direito já decorou isso. Agora, a altura do triângulo equilátero nem todo mundo sabe. Por quê? Porque às vezes você não se atentou à fórmula, ou então às vezes você nem se preocupou em decorar essa fórmula, ou fez poucos exercícios sobre isso. Mas eu acho que é um dado importante que pode te ajudar. Então eu vou te mostrar como que você acha essa área do triângulo equilátero e aí você já fica com essa fórmula pronta, tá bom? Olha só, vamos aqui. Eu sei que a área de qualquer triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Nesse caso aqui, a altura do triângulo equilátero é essa medida aqui que eu chamei de H. Então, A vezes H dividido por 2. Ah, Otávio, você falou que A vezes H é igual a B vezes C. No triângulo retângulo, tá? No triângulo equilátero não é igual, não. Então, como você faz, Otávio? Como você faz para descobrir? Bom, quando eu desci essa altura H aqui, eu dividi essa base aqui em dois pedaços iguais. Então, aqui é A sobre 2 e aqui também é A sobre 2. Além disso, eu sei que A é igual a B, que é igual a C. Por quê? Porque é um triângulo equilátero, né, pessoal? Os três lados são iguais. Então, o C aqui é igual ao A e o B também é igual a A. Então, eu posso tirar um triângulo aqui, ó. Ó o esboço de triângulo aqui. Que tem a altura aqui, que esse lado vale A e esse lado vale A sobre 2, que é metade do lado do triângulo equilátero. Ó, o triângulo equilátero eu posso fazer um Pitágoras. Eu quero encontrar, o que eu quero aqui no fundo? Eu quero saber quanto vale a altura do triângulo equilátero em relação ao lado do triângulo equilátero, tá? Então, ó, se eu fizer isso aqui, ó, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. Então, eu tenho que A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Esse A ao quadrado aqui, se o denominador aqui é 4, eu posso colocar assim, ó, 4 sobre 4, porque aí vai dar 1. Então, aqui fica 3A ao quadrado sobre 4. Isso é a altura ao quadrado. Quando eu passo isso aqui como raiz, o que vai acontecer? Quem que eu consigo tirar da raiz aqui? O A ao quadrado, aqui já me antecipei. O A ao quadrado vira A, o 4 vira 2 e aqui dentro fica 3. Então, a altura do triângulo equilátero é sempre o A, que é o lado do triângulo equilátero, vezes raiz de 3 sobre 2. Galera, se você puder memorizar isso aqui, isso pode te ajudar bastante na prova. Vai cair uma questão de triângulo equilátero na prova, hein, pessoal? Tô premonizando isso aqui. E vai ficar gravado isso, hein? Ninguém vai poder negar. Aí na hora que cair lá, você fala: meu Deus, o Otávio me falou que ia cair e eu não gravei a fórmula e agora eu não consigo lembrar como que eu acho essa fórmula aqui. Beleza? Então, show! Essa é a fórmula do triângulo equilátero. O lado do triângulo equilátero vezes raiz de 3 sobre 2 é igual à altura do triângulo equilátero. Tá, Otávio, mas aí como que eu vou achar a área? Bom, para você encontrar a área... Ih, eu fiquei com a cabeça na frente do negócio aqui, né? Aí. Para você encontrar a área do triângulo equilátero, o que você vai ter que fazer? Ó, vou voltar aqui um slide para eu fazer no cantinho. Então, se eu já sei... Deixa eu fazer aqui, que aí eu não vou tampar. Se eu já sei que o lado do triângulo equilátero... Desculpa, a altura do triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2, basta encontrar a área agora. A área é base vezes altura dividido por 2, né? A base do triângulo equilátero é o lado dele. A altura, agora eu já sei, que é L raiz de 3 sobre 2. Isso tudo vai dividir por 2. Então, sabendo disso, a área do triângulo equilátero vai ser igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, ó,
Ah, eu tenho que memorizar as duas? Não, você pode memorizar só a altura, ou pode memorizar só a área, de uma você tira a outra. Mas a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá, galera? Beleza? Bora lá. Bom, aí eu trouxe alguns exercícios aqui. Eu trouxe exercícios para mostrar um detalhe para vocês. Lá no Enem, não vou falar nunca, nunca é uma palavra forte, mas quase nunca vai ter uma questão só de área de figura plana. Ou que seja só com uma figura plana. Sempre que cai área de figura, quase sempre, que cai área de figura plana no Enem, ele geralmente está relacionado com outro conteúdo. E esse conteúdo pode ser porcentagem, pode ser semelhança de triângulos, pode ser razão e proporção, pode ser probabilidade. Mas o Enem gosta de fazer isso, tá, pessoal? Ele gosta de misturar conteúdos, de misturar matérias, de fazer uma interdisciplinaridade dentro da matemática para exigir que você tenha mais de uma ferramenta na hora de fazer a questão. Porque é o seguinte, o que você estuda na prática, o que você aprende durante o ano, são ferramentas para resolver exercícios. Então você ficou a vida inteira aprendendo isso. Você aprende a somar, depois você aprende a subtrair, depois você aprende a multiplicar, depois você aprende a dividir, e assim você vai. Aí você entra em álgebra, aí você aprende equação, aí depois... O que nós estamos aprendendo aí? Nós estamos ganhando ferramentas para resolver problemas. E o Enem sempre traz problemas em que você vai precisar de mais de uma ferramenta. Então não adianta você parar o vídeo agora. Ah, então beleza, o Otávio falou da área de figura plana, é isso aqui que eu preciso saber. Não. Sabe por quê? Porque você precisa entender como que a prova do Enem gosta de cobrar área de figura plana. E ele tem estilos, né? Existem padrões de exercícios que aparecem e a banca do Enem gosta muito de um tipo de exercício que eu trouxe 4 aqui, um de cada tipo desses que eu falei que ele gosta. Mas eu vou mostrar para vocês. Vamos resolvê-los aqui. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar essa lista, né? São 4 exercícios para vocês resolverem, mas você pode também, na hora que estiver assistindo o vídeo, enquanto eu estou falando aqui, blá 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 blá, você pode pausar o vídeo e tentar resolver essa questão, tá? Então, sem problema. Bora lá! Antes de falar, eu falei disso em um dos meus uma das minhas 2 aulas no Preveste. Sempre que for ler uma questão no Enem, eu quero que você leia ela uma vez só. Depois você pode até voltar no texto, mas a sua primeira leitura tem que ser aquela leitura juramento de formatura, sabe? Aquela que cantando o hino antes da final da Copa do Mundo. Ali, nossa, tô super concentrado, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, você tá assim, nossa, plácidas, tá? Tem que concentrar na leitura, não ler exercício assim, ó. Termina de ler, você perdeu 30 segundos, não entendeu nada, não interpretou nada, não sabe nem o que o cara tá falando. Aí você fala, não, agora eu vou ler concentrado. Faz isso não, tá? Se você gastar 30 segundos lendo cada questão numa leitura inútil, numa leitura que você não tá concentrado, faz a conta aí, 30 segundos vezes 45 de matemática mais 45 de natureza, são 90 questões, 45 minutos de prova. Só lendo o que... fazendo nada. Uma leitura que não te traz nada. Então, vamos lá. Vamos ler para valer. O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fossem mantidas como área de preservação ambiental. Então, na sua cabeça já está assim. Esse, no mínimo, é importante... Esse valor de porcentagem é importante e uma porcentagem sempre diz respeito a alguma coisa. Então, no mínimo 94% da área. Ao receber o terreno retangular ABCD,
que é esse terreno aqui, em que AB é igual a BC sobre 2, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho, na qual AE é igual a AB sobre 5. Então, isso aqui é o lado do quadrado. Então, AE é igual a AB sobre 5 é o lado do quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele... Então, olha só, galera. O governo entregou um terreno, mas falou para ele, ó, esse terreno é grandão. Mas você tem que deixar no mínimo 94% da área de área de preservação ambiental. Ou seja, você só pode construir em 6% da área do terreno. 6% da área do terreno. E aí, o nosso amigo, qual que é o nome dele? Antônio. Então, o Tom, velho, o que o Tom fez? O Antônio veio aqui e falou assim, ó, vou pegar esse ladinho AE aqui, ó, fazer um quadrado aqui, e é o seguinte, esse ladinho vai valer 1/5 de AB. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar então esse lado aqui, ó, de X. Então, esse lado é X, esse lado é X, os 4 lados desse quadrado aí valem X. E se esse lado vale X, quanto que vale o AB e o CD aqui, né? Aqui vale 5 vezes isso, então vale 5x, porque o AE é o AB dividido por 5. Então, se aqui é x, aqui é 5x. E o AB, que é esse lado aqui, né? Eu fiz do outro lado, né? Que é igual, né? Aqui é 5x. E o BC é o dobro, né? Porque ele falou aqui pra mim, ó, que AB é igual a BC sobre 2. Então, esse lado aqui é 10x, portanto. Otávio, por que você está fazendo isso? Porque ele não me deu nenhum valor. Não me deu nenhum valor. Mas todos os valores que eu tenho aqui estão em função do lado daquele quadradinho pequeno ali. E como ele está falando de porcentagem, eu posso tentar fazer uma regra de 3 aqui. Na regra de 3, quando eu tenho uma incógnita, essa incógnita, quando eu tenho só uma incógnita, eu posso desaparecer com essa incógnita, né? E encontrar a porcentagem. Então vamos pensar assim, ó. A área total, então, qual é a área do ABCD? A área do retângulo ABCD é 10x vezes 5x. Então, a área aqui vale 50x ao quadrado. Beleza? E a área do quadrado menorzito aqui, ó, que é do quadradinho AE, e eu vou chamar aqui de F e D. Então, a área de AEFD é x vezes x, né? É x ao quadrado. Então, eu tenho a área de um retângulo e a área de um pequenino quadradinho aqui. Vamos lá. O que ele me falou? Ele falou que ele só pode construir, ele tem que construir e deixar no mínimo de 94% da área mantido para preservação ambiental. Isso significa que ele só pode construir em 6% dessa área. Então, vamos pensar. Se 50x ao quadrado é a área total do terreno, eu posso falar que 50x ao quadrado equivale a 100% do terreno. E o quadradinho pequeno vale x ao quadrado, então x ao quadrado equivale a quantos por cento? Não sei. Bom, se 50x ao quadrado é 100%, então x vai ser 100 dividido por 50, né? Eu vou ter aqui 100 dividido por 50, 100x ao quadrado dividido por 50, Ô Jesus! 100x ao quadrado. Vou apagar aqui, galera. Então, 100x ao quadrado dividido por 50x ao quadrado. Isso dá, eu posso cortar aqui, 2%. Então, a área que ele está construindo, galera, equivale a 2% do terreno total. Ele pode construir numa área que equivale a 6%, porque se ele precisa deixar 94% para a área de preservação ambiental, ele recebeu 100%, então a área de construção dele é 6% do terreno total. Como ele está construindo numa área só de 2, então ele pode até triplicar essa área, não pode?
Se ele triplicar o 2%, ele vai alcançar exatamente os 6%. Portanto, eu vou achar aqui que ele pode triplicar a área do quadrado para atingir exatamente o limite determinado pela condição. Tá joia? Beleza? Olha essa aqui, ó. Em certa cidade, só voltando aqui, né? Vocês viram que o que tem aqui de área de figura plana? Pô, tem uma área de quadrado, uma área de retângulo. Eu tive que encontrar essas medidas em função de um lado do quadrado, mas assim, o conteúdo... E o que tem de porcentagem aqui? Uma regra de 3. Então, assim, o conteúdo que me foi cobrado nessa questão é um conteúdo pesado? É um conteúdo difícil? Não. Mas a questão é simples? É. Ela pode não ser fácil, porque você precisa interpretar as informações que ele te dá e criar essa relação entre as áreas. Mas é uma questão simples. O que você precisa de conteúdo aqui é pouco. Então, o que você precisa mais aqui é de... Você precisa estar treinado a resolver esse tipo de problema, tá? Isso é uma questão bem típica do Enem. Essa questão é do Enem, inclusive, né? Em certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. Restrições da natureza, então retangular, hein? Restrições da natureza impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela. A Prefeitura apresenta aos moradores as medidas de terrenos disponíveis. Então, eu dei 5 terrenos. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, qual terreno eles devem escolher? Então, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção aqui é essa restrição. Ele falou que ele só pode usar 180 metros de tela. O que significa isso? Isso aqui é o perímetro do retângulo, né, galera? Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono regular. Então, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, 180 metros é o perímetro. Então, vamos pensar juntos aqui. Se o terreno tem 55 por 45, eu tenho que pensar que o terreno é retangular. Então, se ele tem 55 por 45, ele vai ter dois lados que medem 55 e dois lados que medem 45. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso primeiro identificar se o perímetro dos 5 terrenos se adequa às restrições que ele fez, né? Então, ó, 55 vezes 2 dá 110, 45 vezes 2 dá 90. Aqui eu já estourei já o perímetro. Aqui já deu 200 metros. Então, o terreno 1 nem considera. No segundo, 55 vezes 2 dá 110, 55 vezes 2 dá 110, também estoura, né? Dá 220 metros, também não dá. No terceiro, 60 vezes 2 dá 120, 30 vezes 2 dá 60, opa, esse dá 180 metros. Lembrando que eu estou multiplicando por 2, porque ó, eu tenho 30 aqui, 60 aqui, então eu tenho mais 30 aqui, mais 60 aqui, eu multiplico esse por 2, eu acho a soma desses dois, e esse mais esse, né? 70 vezes 2 dá 140, 20 vezes 2 dá 40. Então aqui eu tenho mais 180 metros. E 95 vezes 2 dá 190 e 85 vezes 2 dá 170. Esse aqui estourou muito, né? 360 metros. Então eu só tenho dois terrenos que estão aptos. O terreno 3 e o terreno 4. Então vamos ver qual tem maior área. A área do terreno 3, lembrando que a área do retângulo é base vezes altura, 60 vezes 30. 60 vezes 30 vai dar 1.800 metros quadrados. A área do terreno 2 é 70 vezes 20. Então, 70 vezes 20 vai dar 1.400 metros quadrados. Então, o terreno 3 é aquele que tem a maior área e que atende às restrições impostas pela prefeitura. Tá bom, galera? Não sai calculando a área de todo mundo aí, não. Toma cuidado com o que a questão te pede. Uma dica aqui, ó, é isolada, tá? Transformação de... Depois eu falo sobre isso. Depois eu falo sobre transformação de unidade. Eu vou fazer o outro exercício aqui. Olha só. Esse aqui é legal, ó. Em canteiros de obras de construção civil,
É comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo. São indicadas por letras aqui, né? Então eu tenho o A, B, C, que são os vértices, o N, o M e o P são os pontos médios dos lados do triângulo maior, né? A região demarcada pelas estacas ABMN, que é essa que está sombreada aqui, deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a quanto? Olha só, então ele fala a mesma área do triângulo AMC, a mesma área do triângulo BNC, a metade da área formada pelo triângulo ABC, ao dobro da área do triângulo MNC ou ao triplo da área do triângulo MNC. Então, o que eu preciso buscar aqui, né, pessoal? Primeiro, se eu entendo que isso aqui está delimitando nos pontos médios, então eu posso perceber aqui que se AC tem um valor, esse lado NC é igual a esse lado AN. Então eu já tenho essa ideia. Outra coisa que você já consegue perceber aqui de cara é que eu tenho dois triângulos semelhantes aqui. Isso é bom, hein? Olha como esse ângulo aqui ele é o mesmo para o triângulo ABC e para o triângulo MNC. Então eles são semelhantes, porque o outro ângulo aqui é de 90 graus, né? Então esses dois aí são semelhantes. Ele falou que eram vértices do triângulo retângulo. Esses dois são semelhantes. E como esse aqui é o ponto médio, eu tenho uma outra característica aqui. Aqui esse ladinho é igual a esse. Eu também posso afirmar isso. Então eu posso afirmar que esse PA é igual a esse MN. Eu tenho mais essa informação. O que eu posso fazer aqui, pessoal? E aí, quando você tiver semelhança de triângulos, eu quero dar uma informação para vocês. Quando que triângulos são semelhantes? Eles são semelhantes quando os seus lados são proporcionais. Proporção é uma igualdade de razão. Então, se eu tenho dois triângulos semelhantes, significa que a razão entre dois lados que sejam correspondentes vai dar sempre o mesmo valor. Então, se um triângulo é o dobro do outro, todos os lados vão valer o dobro do lado do outro triângulo, tá? E aí, quando você passa essa semelhança para a área, essa constante de proporção que a gente utiliza, você pode elevá-la ao quadrado. Eu vou tentar demonstrar isso aqui, mostrar isso para vocês como que funciona. Então, se eu tenho esses dois triângulos semelhantes aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse pedacinho aqui de x, aqui de x também, e se aqui vale x e aqui vale x também, esse pedaço todo aqui, portanto, mede 2x. Sim? Então, se eu vier aqui agora, eu posso, pensando nessa semelhança, eu posso falar o seguinte, o x do ABC, o x do MNC, está para o 2x, assim como esse ladinho aqui, está para o dobro ali também. Então, eu posso chamar aqui de y, né? Se aqui é y, aqui é 2y. Repara que eu tenho uma igualdade aqui. Esses dois são iguais a meio. Olha que interessante. Então, os dois pontos aqui vão ser iguais a meio. Se eles são iguais a meio, o que significa dizer isso? Significa dizer que essa área aqui, que esse triângulo aqui, os lados desse triângulo, valem metade dos lados do triângulo ABC. Então, recapitulando, quando você tem uma semelhança de triângulos, o que acontece? O lado do triângulo, a relação entre os lados do triângulo, me traz uma constante de proporcionalidade, que eu chamo de K. Então, eu estou falando aqui que os lados de um triângulo, são metade dos lados de outro triângulo.
O que significa dizer isso em áreas? Para a área do triângulo pequeno em relação à área do triângulo grande, eu posso falar que essa constante vai estar elevada ao quadrado. Então, eu vou dizer que esse meio vai elevar ao quadrado e, portanto, k elevado ao quadrado é 1/4. Então, a constante entre as duas áreas, ou seja, a relação entre as duas áreas, é de 1/4. Então, significa que a área desse triângulo MNC aqui, ó, ela corresponde a 1/4 da área total do triângulo ABC. Olha que interessante. E o que eu quero saber é a área desse negócio aqui, ó, ABMN. Eu quero saber a área que está calçada aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso traçar uma relação entre a área desse triângulo pequenininho aqui e a área total, sendo que a área total vai ser a área do pequenininho mais a área desse quadrilátero? Posso. Ó, vou fazer no mesmo molde que eu fiz a relação entre os lados aqui, tá? Então, ó, a área do triângulo pequeno, a área de MNC, está para a área do triângulo grande, e aí a área do triângulo grande é a área do pequeno mais a área daquele quadrilátero, a ABMN. E essa relação é de 1/4. Olha só como a constante de proporcionalidade entrou aqui. E eu vou multiplicar cruzado essa parada aqui, ó. Vou ficar com 4 vezes a área de MNC é igual a AMNC mais a área do ABMN. Daqui, qual relação que eu vou tirar? A relação que eu tiro aqui é a seguinte, ó. Se eu passar o AMNC para cá, 4AMNC menos a área de MNC vai ser igual à área do ABMN, que é o quadrilátero, que é o que eu quero saber. Então, a área do ABMN é igual ao triplo da área de MNC. Olha que legal, galera. Significa que a área do quadrilátero é igual ao triplo da área do triângulo MNC, que é o triângulo menorzinho ali. Então, a área a ser calçada corresponde ao triplo da área do triângulo MNC. Você sempre pode utilizar essa relação de semelhança. Então, aqui, de novo, eu tenho um exercício que traz áreas de figuras planas misturado com semelhança de triângulo, tá? Mais um, o último. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para as extremidades e são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma reta aqui em cima e uma outra reta aqui embaixo. Ele disse que elas são paralelas. E eu tenho dois semicírculos, ó, um semicírculo aqui e um semicírculo aqui. Lembrando que essa medida aqui, ó, que está meio apagadinha aqui, é 36,5. Isso aqui é o quê? É a medida do raio dessa circunferência, né, pessoal? Ó, 36,5 é a medida desse raio. E aqui é 84,39. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Para eu pensar na volta completa que ele vai dar aqui, vamos pensar numa volta completa, ó. A volta completa vai ser essa reta aqui em cima, tanto faz em qual raia que ele está. Lembrando que aqui, ó, eu tenho uma distância, né? Essa distância aqui é de 9,76 metros. É a largura da pista. Então, independente da raia que ele tiver aqui em cima, ele vai ter que andar esses 84,39 metros duas vezes, né? Na ida e na volta. Então, eu já posso fazer aqui 2 vezes 84,39. E eu vou somar com o quê? Eu vou somar com esse comprimento de circunferência. Lembra que o comprimento da circunferência ele é dado por 2πr. Nesse caso aqui, eu tenho metade de um comprimento de circunferência aqui
e metade de um comprimento de circunferência aqui. Então eu tenho uma circunferência completa. Ele só não está fazendo ela no mesmo tempo, mas ela está completa. Então eu vou ter aqui, ó, 2πr, 2 vezes π vezes r. Qual é o raio aqui? Aqui está o x da questão. O raio da circunferência é 36,5 para o corredor que está aqui na primeira raia. Se o corredor tiver mais acima aqui, o raio vai se somando a uma parte desses 9,76 metros. Então, essa distância de 36,5 já nos entrega a resposta. Isso aqui é do corredor que está na primeira raia. E essa volta vai ficar maior quanto maior for o raio, porque o resto é igual. Então, quanto maior for o raio, maior vai ser a distância percorrida se o corredor for dar uma volta completa. Então, a primeira raia é onde o corredor está sendo beneficiado. Vocês podem até perguntar, ué, mas para quem gosta aí de esportes, mas sempre que tem as Olimpíadas, numa prova de 200 metros, por exemplo, o melhor corredor sai da raia 4, que é no meio. Mas é porque na prova de 200 metros ele não dá uma volta completa, né? Ele dá uma volta mais ou menos assim. É mais ou menos, eu acho que ele sai daqui assim, ó. Aí compensa, ou então, e aí termina aqui. Eu sei que numa prova de 200 metros, compensa na de 400 metros também o corredor sair da raia 4, do meio, né? Do que ele sair na primeira raia. Mas se ele for dar uma volta completa, compensa ele sair da primeira raia. Beleza, pessoal? Olha só. O que eu tinha para vocês é hoje, meu Deus, 46 minutos. Eu achei que gastaria menos tempo, mas não gastei bastante tempo. Mas eu quero desejar para vocês toda a sorte do mundo, uma ótima prova. Eu espero que vocês realmente conquistem aí um grande resultado, com muita atenção, com muita estratégia, muito cuidado com o tempo, e tomara que vocês consigam a aprovação de vocês agora. Mas se não conseguirem, não pensem que o mundo acabou, tá? Na hora que terceiro ano, eu fiz o terceiro ano, e quando eu fiz vestibular no terceiro ano, não pensava que eu não passaria. Em nenhum momento eu pensei. Eu tinha certeza que eu ia ser aprovado, porque eu sempre tirei boas notas, não ficava de recuperação, eu tinha facilidade em matemática, e eu queria engenharia civil à época, e eu não passei. Na época os vestibulares eram em 2 fases, eu fiz a primeira fase, passei na primeira fase, e na segunda fase eu não passei. Física e Química veio e me deu uma rasteira, saí muito mal em Física e Química. E aí eu fui fazer um ano de cursinho, e na hora que a reprovação vem, você toma um choque, assim. Eu acho que talvez seja a primeira grande decepção da minha vida, foi a primeira grande decepção, tristeza. Então, jovens ainda, igual vocês são. Mas aí você tem que pôr o pé no chão e falar assim, ó, o seguinte, eu quero isso, é o que me motiva, é o que faz meu coração cantar, então eu vou fazer. E aí você vai fazer, você vai até conseguir, porque você consegue, tá? Foi o que eu fiz. E aí quando eu fui pro cursinho, eu já fui com uma outra cabeça, com uma outra disposição, e assim, disposto realmente a doar 100% do que eu poderia fazer, do que estava no meu controle. O que não está no nosso controle, galera, é entregar para Deus e pedir que Ele nos ajude também. A Nossa Senhora, mas continuar firme nos nossos propósitos, nas nossas crenças. Beleza, pessoal? Olha só, muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço a vocês pelo espaço, pela paciência, e espero que vocês façam uma ótima prova e que conquistem a aprovação de vocês. Beleza? Aproveita fazer um merchan aqui, me segue no @professor Otávio Carvalho, no YouTube também, Professor Otávio Carvalho. Eu sempre estou trazendo conteúdo para ajudar vocês, e ainda falta um tempinho, então dá tempo, quem sabe vocês não peguem uma dica, alguma coisa que eu trago e que vai ajudar vocês na hora da prova. Se acontecer, depois vocês vêm e falam, Otávio, você me ajudou, valeu. Beleza? Muito obrigado, pessoal.
Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.